Portanto, eles tentam alegar que a invasão do Congresso e a invasão do STF por baderneiros seria então o início da execução ou a tentativa de golpe. O que claramente viola o processo legal. Uma das falhas. Vamos para a segunda. Eles acusam Bolsonaro de tentativa de golpe e de tentativa de abolição do Estado de Direito, que na prática é a mesma coisa. Que na prática é um só, mas eles tentam colocar como se fossem duas acusações apenas para aumentar a pena do ex-presidente. Terceiro, isso para nós pararmos superficialmente, para ficar bem simples, é vedado pela lei da magistratura que um juiz, vejam bem, é vedado pela lei da magistratura que um juiz profira opinião ou antecipe o voto do qual ele participa. O que já aconteceu por parte dos juízes. Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Eu trocaria o título dessa matéria, eu colocaria Teatro do STF com Bolsonaro e outros 7 por suposto plano de golpe. Porque, como nós já dissemos, gente, isso aqui é só um teatro. Assim como o Bigode fez lá atrás, eles o fazem para tentar vender uma imagem para o Brasil e para o mundo de ar de legalidade nesse processo. Mesmo que seja um processo que é completamente falho, é um processo completamente equivocado. Então, a partir de amanhã, dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui ao vivo, transmitindo para vocês todo o desenrolar desse julgamento, ou melhor, desse teatro. Como nós dissemos, na semana passada eles já estavam escolhendo a cela de Bolsonaro. Os ministros envolvidos no julgamento têm, de certa forma, ligação com o presidente Lula. O outro é a vítima no processo, ou a suposta vítima. Mas antes disso, nós temos que entender algumas coisas. Por que existe essa tentativa de golpe? Vocês sabiam que no Brasil não é considerado crime planejar um crime? O ato preparatório para violar uma lei, ela não é crime no Brasil. E aí eu falo para vocês, por que as imagens do dia 8 de janeiro simplesmente desapareceram? Por que simplesmente alguns vândalos desapareceram? Por que G. Dias, chefe do GSI, estava oferecendo água para os baderneiros? E eu explico para vocês, isso tudo era necessário, era importante que tivesse alguém para ser o estopim daquele movimento e que eclodisse nas pessoas adentrando ao Congresso e ao STF. Porque se o ato preparatório, ou o suposto ato preparatório, porque eles estão se calcando até o presente momento numa suposta minuta de golpe que ninguém viu, assim como cabeça de bacalhau juram que existe, mas ninguém nunca viu. Ou como dizia a música, é igual caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Todo mundo só ouve falar dessa minuta de golpe que nunca, pasmem, nunca foi apresentada. Se você é um juiz e você tem uma prova contundente como essa, que é a peça central da acusação, você faria questão de mostrá-la para o mundo ver.
Se você está sendo sancionado por uma lei que te coloca no patamar de um terrorista, que é o que Alexandre de Moraes hoje está, ele está colocado no nível de terroristas, ele está colocado ao lado de violadores da pior forma possível, de tiranos, de ditadores. Agora, você não apresentaria essa prova para se defender? Cadê a minuta, a suposta minuta de golpe? Mas como eu disse, o ato preparatório em si, ele não é crime. Portanto, eles tentam alegar que a invasão do Congresso e a invasão do STF por baderneiros seria então o início da execução ou a tentativa de golpe. O que claramente viola o processo legal. Uma das falhas. Vamos para a segunda. Eles acusam Bolsonaro de tentativa de golpe e de tentativa de abolição do Estado de Direito, que na prática é a mesma coisa. Que na prática é um só, mas eles tentam colocar como se fossem duas acusações apenas para aumentar a pena do ex-presidente. Terceiro, isso para nós pararmos superficialmente, para ficar bem simples, é vedado pela lei da magistratura que um juiz, vejam bem, é vedado pela lei da magistratura que um juiz profira opinião ou antecipe o voto do qual ele participa. O que já aconteceu por parte dos juízes, deixando claro que Jair Bolsonaro já está condenado, que Jair Bolsonaro já está para ser preso. Embora, pela própria armadilha que o STF criou contra si mesmo, para tentar salvar o Lula, eles mudaram aquele entendimento, se vocês lembram bem, que permitia que um condenado em segunda instância começasse a cumprir a pena. Eles passaram agora a entender que quando se esgotassem todos os recursos, e todos os recursos inclusive no STF. Portanto, fiquem tranquilos que Jair Bolsonaro não vai sair preso no dia 12 de setembro. Afinal de contas, ele possui recursos e se há recursos, você não pode começar a cumprir a pena. É claro que durante o julgamento há ainda a possibilidade de algum dos juízes, cogitam até o próprio Luiz Fux, pedir vista. E aí o processo fica paralisado por mais 90 dias. Ele tem até 90 dias para voltar e seguir com o processo. Mas nós vamos acompanhar, como eu disse, nós vamos transmitir aqui para vocês todas as sessões de julgamento do Bolsonaro. Caso venha a ter aí uma interrupção por pedido de vistas, aí quando retornar nós retornaremos. Mas esse teatro, ele começa a ficar escancarado. Vamos ver só mais um detalhe. E que é uma ilegalidade, mais uma ilegalidade. Jair Bolsonaro ele não tem foro por prerrogativa de função. Ele não exerce cargo público que tenha foro privilegiado. E vejam bem, isso daqui também é importante, porque Jair Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância, que é um processo que não está nas mãos de Alexandre de Moraes, seria conduzido por um outro juiz, por um outro promotor, não pelo PGR, não teria interferência da AGU, não teria interferência do Lula, não teria interferência do Xandão. Ele deveria ser julgado em primeira instância. Passado o julgamento, caso condenado ou não, vai para a segunda instância. Caso seja condenado, ele ainda teria os embargos, ainda teria a STJ, até eventualmente o próprio, aí sim, chegar no STF. Mas como uma armadilha e uma forma de perseguição, o STF transferiu o processo para si, assumiu a responsabilidade. Mas por que isso? Para direcionar o processo. 1, para o Xandão. E 2, para que evitasse e se esgotasse mais rápido os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Para evitar que Bolsonaro possa ter direito à ampla defesa.
o que, vejam bem, viola o processo legal mais uma vez. É mais uma de tantas irregularidades cometidas por esse juiz, pelo STF. E que nós não podemos nem criticar, eles não aceitam nem isso. Vejam que absurdo. Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância e não no STF. Ações que envolvem ex-presidentes geralmente vão ao plenário, mas uma decisão de Toffoli... E tem mais essa. Nesse caso, ele ainda deveria ser julgado pelo plenário, pelos 11 ministros. Mas, num absurdo completo, ele fica na primeira turma. Aonde está Zanin, que é advogado do Lula, foi advogado pessoal do Lula, que está Flávio Dino, que é ex-ministro do Lula e amigo pessoal do presidente Lula, que está Alexandre de Moraes, que seria a suposta vítima, uma das vítimas, ou seja, ele já tem os 3 votos para a condenação do Bolsonaro. Se alguém acredita que ele não será preso, que ele não será condenado, vocês me perdoem, mas ele sim será condenado. O máximo que pode gerar seria a divergência de Luiz Fux e Carmen Lúcia. Mas, sinceramente, vocês acreditam que isso vai acontecer? Lembra que eu falei há pouco que o Brasil segue o mesmo caminho da Venezuela? Vejam isso. Primeira turma do STF acumula histórico de decisões contra Bolsonaro. Colegiado formado por 5 ministros já decidiu 3 vezes contra o ex-presidente. E mais, tem uma notícia que eu não trouxe aqui hoje, que diz que 95% dos casos da primeira turma, nos quais Alexandre de Moraes foi o relator, em 95% o colegiado acompanha Alexandre de Moraes. E na Venezuela o que aconteceu? Tiraram juízes, saiu Lewandowski, teorizava que infelizmente tem um acidente aí obscuro. Para colocar quem concorda com eles. E a primeira turma, Zanin e Flávio Dino, que foram colocados quem concorda com eles. Nós vivemos exatamente o mesmo processo da Venezuela. Se no Brasil o governo ainda não comprou as emissoras de TV, é só você olhar os repasses para a Globo, como eles aumentaram nos últimos anos durante o governo Lula. Mais de 300 milhões de reais foram repassados. É uma forma de comprar a emissora, ou de comprar a lealdade da emissora. Olha, você me defende, você fica do meu lado que eu te dou dinheiro. Isso é comprar. É comprar moral, é comprar índole. Se é que eles têm alguma. E agora essa notícia, que em praticamente todos os casos que Alexandre de Moraes foi o relator, o colegiado o acompanhou. Ou seja, é o mesmo caso da Venezuela, onde os juízes que concordam com o regime estão do lado lá deles, estão no cargo. Os que não concordam estão fora. Essa é a realidade. Se vocês não acreditam que o Brasil está virando uma Venezuela, esse julgamento é um teatro. Como eu disse anteriormente, é para mostrar para o mundo que eles têm o direito à ampla defesa. Mas vem cá, se a peça central disso são duas peças centrais. A primeira, a delação de Mauro Cid. Vamos falar sobre a delação de Mauro Cid. Segundo a lei de delações no Brasil, a delação ela não é extensiva. Ela só pode beneficiar o delator. E tem um vídeo que foi divulgado do senhor Alexandre de Moraes pressionando o Mauro Cid, que se caso a delação não fosse satisfatória, iria ser revisto o processo contra a esposa, a mãe, o pai, irmãos de Mauro Cid. Não, peraí. Como assim um juiz dizer para um delator que o que é ser satisfatório? É falar aquilo que ele quer ouvir? É falar aquilo que Alexandre de Moraes quer escutar? Ou é falar a verdade? E uma delação que mudou de versão
8 vezes da primeira. E como disse Marco Aurélio Melo, uma delação que, aliás, minto, foi um integrante atual do STF. Vou pesquisar quem foi. Uma delação que muda de versão 8 vezes, ou uma pessoa que faz 9 delações, não faz delação nenhuma. Ponto 1. Ponto 2, e aí é o ponto-chave. Se o outro ponto central dessa peça teatral é a minuta do golpe, e a defesa não teve acesso a isso, e o povo, o mundo não teve acesso a essa informação, como eu disse, se Alexandre de Moraes está sofrendo uma sanção da Lei Magnitsky por perseguição a Jair Bolsonaro, bastava ele apresentar essa suposta minuta de golpe e dizer para o mundo: olha, eu não estou perseguindo, está aqui. Está aqui um documento assinado. Até porque o documento em Word não diz nada. Eu posso entrar aqui e dizer num documento de Word que eu transfiro todos os meus bens para o Zé das Couves. Se eu não imprimir e não assinar, não vale nada. Ato preparatório não é crime. Ato preparatório não é fato consumado. Essa é a realidade. É um grande teatro. Entre tantas ilegalidades, essa peça não se sustenta de pé. Basta ter um pouco mais do que 2 neurônios para a gente entender todos os fatos, para nós reunirmos todas as informações e vermos que está cheio de erro, que está cheio de perseguição, que é um processo viciado, que mancha a história do Brasil. E mancha a história do Brasil porque chegou ao ponto que até mesmo jornais progressistas, jornais que defendiam Joe Biden, que estavam mais alinhados com a esquerda, divulgam esse tipo de notícia. New York Times: julgamento de Bolsonaro no STF gera debate sobre democracia. A análise do processo do ex-presidente, marcada para começar em 2 de setembro, gera desafios à ordem democrática brasileira. Avalia o jornal, só faltou eles colocarem aqui: avalia o jornal progressista defensor de Joe Biden e da esquerda americana. Se chegou ao ponto de um jornal progressista questionar o que está acontecendo, é algo que é extremamente relevante e importante. Aos poucos, o mundo começa a enxergar a realidade. Aos poucos, e graças a um trabalho feito de maneira brilhante e individual por Paulo Figueiredo, por Eduardo Bolsonaro, por Jeffrey Chikine, por trabalhos incipientes como o nosso e de outros influenciadores que levam a informação correta para as pessoas, aos pouquinhos ela vai se disseminando pelo mundo. Pode não ser na mesma velocidade que as mentiras contadas pela mídia tradicional. Não acredita? Eu tenho uns shorts aqui. Entra ali no canal depois. Entra nos shorts e vejam lá como eu desmascaro a Globo no caso das mensagens do Eduardo Bolsonaro, que eles tentam vender a informação que a anistia seria só para Jair Bolsonaro. Eles mentem na cara de pau. Recentemente, um usuário do TikTok questionando que na Suíça a informação que chega é somente uma, aquela da mídia tradicional. E ao ser apresentado para ele provas da realidade, que a realidade é muito diferente do que está escrito num jornal, ele agradeceu. Agradeceu por poder, enfim, ficar bem informado. Agradeceu por, enfim, receber o conhecimento. Agora, se nós chegamos a esse nível do New York Times olhar para o Brasil e questionar o que está acontecendo com a nossa democracia, é o momento para refletirmos. E refletirmos, como eu disse, 7 de setembro. O brasileiro tem que ir para as ruas. O Brasil tem que estar de verde e amarelo, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, para mostrar que o Brasil é dos brasileiros, antes que seja tarde demais. Eles vão tentar vender isso como fake news, como fizeram com o caso do Banco do Brasil, que pode sim receber uma multa e ser sancionado. E ao depender do valor dessa multa, ser uma multa gravíssima, de difícil recuperação para o banco. Para um banco que tem um patrimônio de um valor de mercado de 100,
bilhões de reais, receber uma multa como o do BNP Paribas de 50, é ir à falência sim. E o banco está correndo esse risco. O Brasil corre o risco de virar Venezuela sim.